Graças a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Dá um glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Irmãos, mais difícil do que estar no outdoor é vir pregar aqui, hein, irmãos? A gente fica nervoso, a gente fica perguntando a Deus assim: Senhor, o que tu queres falar? Não é verdade? Porque eu sei que você saiu de casa para ouvir algo da parte de Deus, mas eu também sei que o nosso Deus é bom e Ele não vai deixar você voltar para casa sem falar contigo. Ele já está falando com você? Eu estava ouvindo o Ministério de Louvor cantar: Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. E aí, irmãos, me veio um filme na cabeça. Eu lembrei de quantas vigílias de Madureira eu ia, irmãos, e lá vários sonhos, várias preocupações, contando, irmãos, o dinheiro da passagem, sem saber. Eu lembro que quando eu liderava jovens lá em Curicica, uma vez entrou eu e minha esposa numa van cheia de jovens, e aí eu estou tranquilo, falei, eu tenho a passagem minha e da minha, a época a Jéssica era minha namorada. Aí os jovens começaram a falar: ih, Chicão, eu estou sem o dinheiro da passagem. Eu falei, não acredito nisso, eu estou no meio da van, como é que eu vou arranjar o dinheiro agora? E a vida toda minha foi caminhando com adolescente, e graças a Deus, irmãos, Deus fez grandes coisas. E eu lembro, pastor Luciano, que eu tive que negociar, irmãos, com o cara da van, né, a passagem dos jovens. Claro que Deus sempre ajuda, e deu tudo certo. E esse foi um dos dias que eu falei assim: é essa que eu tenho que casar mesmo. Que a minha esposa, na maior tranquilidade: não, amor, vamos lá, vamos conversar. Irmãos, e aí quando cantou esse hino hoje eu lembrei: nenhuma peleja da minha vida ele perdeu. Não é as que a gente tem agora que ele vai perder. Você pode levantar a tua mão aí e agradecer a Ele, o Deus que nunca perdeu peleja, é o Deus que está aqui conosco. O mundo está deturpando tudo, gente. Botaram aí, eu não assisti, mas botaram lá aí no jornal, encenação do inimigo vencendo a Jesus. Irmão, só se for na encenação, porque na vida real o nosso rei ressuscitou, vivo está. Ele morreu, mas ele morreu por um propósito lindo, e ao terceiro dia ele ressuscitou para que tivéssemos uma vida com a certeza da salvação. Você pode agradecer a Deus por isso? Irmãos, enquanto você abre em João 3, versículo 13, João 3:13, eu quero fazer um agradecimento muito grande. Hoje minha esposa ficou em casa com o nosso bebê, Neto está com uma alergia, mas já vai ficar bom, né? Ela disse que foi alergia ao hidratante, irmão. Nunca tinha visto isso, né? Mas criança tem dessas coisas. Acordou com o corpo todo cheio de bolinha, mas já está lá sendo cuidado, já deu tudo certo em nome de Jesus. Mas hoje eu estou acompanhado do meu grande amigo Taylor. É Fagner Taylor, né, Taylor? Mas eu só chamo ele de Taylor. A sua mãe são meus amigos queridos. O Taylor, irmãos, é uma das pessoas que mais me conhece, porque ele trabalha na sala ao lado, né? Então ouve meus gritos, é com o Taylor. Quando dá tudo errado, eu vou lá na sala do Taylor, reclamo durante 30 minutos, né, Taylor? E ele, com a maior tranquilidade, fala assim: não, Chicão, fica calmo, vai dar tudo certo. E eu falo: Taylor, amanhã eu não venho mais trabalhar aqui, porque eu não preciso disso, né, Taylor? E ele sempre com a palavra de Deus. Eu agradeço, brinquei com ele, falei: Taylor, pregar com você aí me vendo é mais difícil, porque o Taylor me conhece no dia a dia e a gente guerreia as batalhas. Agradeço a Deus pela tua vida, tá, meu amigo? É uma honra ministrar sobre a sua família nessa noite. Irmãos, você já abriu aí João 3:13? É um texto tão conhecido, muitos dizem que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, né? O texto de João 3, a partir do 13, relata a conversa de Jesus com Nicodemos, falando acerca do novo nascimento.
E Jesus fala assim, a partir do 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, eu vou repetir a última frase que eu acho que você não entendeu. Eu sou da época do Evangelho, que quando alguém, sabe aquela consagração, irmão Jailson, onde aquela senhorinha levantava de coque branco, e eu falo isso com muito orgulho, que a minha avó foi assim, irmãos, conheceu a Jesus e serviu a Ele, morrendo aos 93 anos, e sabe por que eu louvo a Deus pela vida da minha avó? 93 anos, ela não desistiu, irmãos. Eu com os meus 30 e poucos, não vou falar, né, Taylor, não vou denunciar a minha idade aqui, eu com meus 30 e poucos anos, várias situações já surgiram, que eu pensei assim, meu Deus, está na hora de desistir, meu Deus, eu acho que eu não estou no caminho certo não. Irmãos, ela não desistiu. Essas senhorinhas da oração, quando elas liam, eu sou da igreja que era assim, irmãos, que avivamento é a palavra de Deus. Avivamento não é pular, rodar, sapatear e a vida continuar a mesma, não. O que transforma a minha e a tua vida é a palavra de Deus. Nós acabamos de ler aqui, eu quero que você regozije por isso. O texto que o próprio Jesus falou. Aqui não é João, aqui não é Paulo, aqui não é Pedro, aqui é aquele que morreu na cruz por mim e por você, falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Você crê, irmão? Tem gente que crê aqui? Eu creio, você crê? Para todo aquele que nele crê, não pereça. Eu vou repetir 3 vezes, porque a repetição é didática. Não pereça, não pereça, não pereça. É isso que Jesus tem para mim e para você. A luta vai vir, mas nós não vamos perecer. A vontade de parar vai vir, mas nós não vamos parar. A vontade de desistir vai vir, mas nós não vamos desistir. A tentação vai vir, mas também virá o livramento de Deus para todo aquele que crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. O que a igreja acha da vida eterna? Eu vou repetir que ninguém entendeu, mas tenha a vida eterna. Irmãos, você é cristão por quê? Porque Jesus é bom, vai te dar um carro. Porque Jesus é bom, vai te dar um bom emprego. Porque Jesus é bom, vai te botar no outdoor. Jesus é bom. Irmão, você é cristão porque você quer ter a vida eterna. Porque você acredita que alguém morreu por você. Você é cristão porque você acredita que além desse plano aqui, existe um Deus que nos ama. O lindo texto que o próprio Jesus falou, começa falando assim: porque Deus amou. O inimigo imita quase tudo, inclusive língua estranha o inimigo imita. O inimigo imita manifestações, ele imita muita coisa. Mas tem uma coisa que o adversário não imita, é o amor. O cristianismo nasce a partir desse amor de Deus. E é um amor, eu estou indo dentro do texto, irmão, porque a minha e a sua opinião são importantíssimas. Mas diante da opinião de Jesus, eu acho que a gente fica com a de Jesus, né? A Bíblia diz assim, ó, Jesus diz, porque Deus amou o mundo. Irmãos, eu acho que está tudo muito diferente. Se Deus amou o mundo, quem somos nós para julgarmos?
Eu tenho o WhatsApp de alguns alunos meus, inclusive antigos liderados meus. E aí eu tive que apartar, pastor, uma briga virtual desses dias, de uma jovem que foi da igreja que eu liderei, que tinha levado o filho num bailinho no shopping. E do outro jovem que começou a botar lá no texto, lá no story dele do Instagram, vários textos atacando a menina. E aí eu cheguei para ele e falei assim: meu filho, você está atacando quem? Eu não sabia da história da menina, do bailinho, né? Aí ele: Chicão, aconteceu um absurdo, essa menina fez isso. Eu só mandei para ele assim, ó: não julgueis. A Bíblia podia falar assim: porque Deus veio julgar o mundo, porque Deus deu Jesus como julgador, porque Deus veio acusar. E olha que coisa terrível, o texto diz: porque Deus amou o mundo. Esse mundo faz relação à humanidade. Não diz assim, ó: Deus amou o povo da igreja Betel, Deus amou o povo da Assembleia ADVEC, Deus amou o povo dos Estados Unidos. Deus amou o mundo, irmãos. Primeira coisa que a gente precisa vivenciar o amor é parar de julgar o tempo todo. Deus não te chamou para juiz. Deus não te chamou para sair daqui atacando, acusando. Deus te chamou para amar. Você é discípulo dele quando faz o que ele ama. E o primeiro gesto de Deus para conosco foi nos amar de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por mim e por você. Nós somos merecedores, irmãos? Nós merecíamos tal sacrifício? Eu, como pai, digo para vocês: não daria a vida do meu filho por nada. Quantos pais sofrem a dor de perder um filho? Quantas famílias sofrem a dor do luto, que é uma dor terrível, irmãos? Deus escolheu essa dor. Sabe por que Ele escolheu? Porque Ele ama a mim e a você. Sabe por que Ele deu o Filho dele lá na cruz, por mim e por você? Porque Ele sabia que numa quarta-feira de cinza, sem cinza, com cinza, cor de abóbora, não importa, você estaria aqui sentado, louvando o nome dEle, engrandecendo o nome dEle, mesmo diante das aflições. Você saiu de casa, você veio até aqui, você acabou de declarar que Ele pode fazer todas as coisas. Sabe por quê? Às vezes a gente vem à igreja porque o pastor convidou, porque nós temos uma função, porque nós temos uma tarefa, e a gente esquece o verdadeiro motivo do evangelho. A palavra é bem simples. Lembra nessa noite que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que eu e você, que cremos no nome dele, não pereçamos. A promessa de Deus é clara: para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse perecer, irmãos, não é não sofrer. Às vezes você sofre, às vezes nós sofremos. A própria palavra em João vai dizer que no mundo teremos aflições, mas o próprio texto completa dizendo assim: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também vamos vencer, irmãos. Mas a Bíblia diz: para que todo aquele que nele crê não pereça. Irmãos, nós na caminhada cristã, às vezes, gostamos do problema. Receber um diagnóstico: pastor, a minha doença. Receber uma palavra negativa: eu estou debaixo de uma maldição. Irmão, você acredita mais na palavra do mal do que na palavra de Deus? Você acredita mais na tristeza do que na felicidade que Deus tem para você? Irmãos, já está consumado. Jesus já veio, já morreu na cruz. Toma posse dessa palavra e vai viver, irmãos. Ah, mas como é que vai ser o governo A, o governo B? Você não tem nada a ver com o governo A ou B, você tem a ver com o reino de Deus. A palavra de Deus diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, esse texto é tão simples, mas eu gosto sempre de citá-lo,
porque parece que no evangelho atual o amor perdeu efeito. Se a gente traz uma palavra aqui, que alguém vai ganhar um carro, que alguém vai ganhar uma casa, que alguém vai ganhar um emprego, que a porta está aberta, a pessoa quer saltar, pular, ela quer, né? Ela quer extravasar. Extravasa pela maior vitória, que é a tua salvação. Extravasa pela maior alegria. Quer saber que se teus olhos fecharem hoje, você encontra o Rei dos Reis. E isso, irmãos, não fala de ter carteirinha de membro não, tá? É muito além disso. Vai muito além. E hoje o tema dessa mensagem é Deus amou. Deus amou. Porque existe um desafio posto para nós. A gente vem à igreja todo dia, só que a gente não consegue implementar o evangelho do amor na nossa vida. Se eu te pedir aí em 10 segundos que você pense quantas pessoas você ama de fato. Não estou falando que você verbalizou, não. Estou falando que você ama. 10 segundos. Pense assim, umas 10 pessoas. Chicão, mas amar 10 pessoas é muito. Irmãos, no mundo que a gente vive, que a gente conhece milhares de pessoas, você abre o Instagram, você tem milhares de seguidores, você não consegue amar 10 pessoas, você não está seguindo esse Deus que é amor, não. Chicão, mas Deus que é amor não tem nada a ver com isso, eu sigo a Jesus. Eu quero que você abra em João, a partir do capítulo 11, do versículo, a partir do versículo 11, versículo 20. Nós vamos agora relembrar um momento onde fica extremamente claro que Jesus também amou. Eu quero que você saia daqui lembrando que Deus amou, Jesus amou, e em nome de Jesus você vai sair daqui amando. O amor vai romper barreira, irmão. O amor vai romper tudo. O amor vai fazer a diferença. O amor vai mudar a sua casa. O amor vai converter a tua família. O amor vai converter a tua rua. Chicão, não, eu tenho que ir lá, tenho que pregar, tenho que, declarar que quem não servir a Deus vai para o inferno. Irmão, para com isso. Deus amou, Jesus amou, e você vai sair daqui amando. Pessoas que são salvas pelo amor, estão dentro da igreja, mas não conseguem amar. Existe um bloqueio. Não consegue chegar para o filho e falar: eu te amo, meu filho. Está esperando o quê? Perder? Não consegue chegar para o pai e falar: pai, eu te amo. E, irmão, não é só falar em palavras, não. É falar em atitude. Que às vezes a pessoa fala tanto e não tem atitude. E aí você tem que ter sensibilidade para entender a forma de amar de cada um. Eu verbalizo o tempo todo que ama. Minha esposa já é outro estilo. Aí o neto foi puxar logo quem? A minha esposa. Falo: meu filho, eu te amo tanto. Ele: papai, não quero amor, eu quero videogame. Porque ele foi puxar o lado da mãe. Logo o lado da mãe, né, irmãos? Coisa ruim a gente bota para a mãe, tá, irmãos? É assim sempre, né? Irmãos, se Deus amou, se Jesus amou, nessa noite, sai daqui amando. Você vai chegar a casa diferente. Sabe por que você não consegue converter os teus? Porque você não ama. Ué, você está vivendo um cristianismo que não salva nem a você mesmo. Como é que você vai impactar? Sabe o que vai impactar a tua casa? O amor de Deus que você vai resplandecer a partir de hoje. O capítulo 11 de João conta a história da ressurreição de Lázaro. É o meu milagre predileto, que mostra que Jesus, mesmo antes de morrer, ele já havia vencido a morte, ele já havia ressuscitado. Na ressurreição de Lázaro, a partir do versículo 3, nós vamos ler alguns versículos, você vai acompanhando. A partir do versículo 3, diz assim, ó: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, se referindo a Lázaro. Então aqui está a prova de que Jesus amou. O 4 diz: Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade
não é para a morte. Irmãos, quando Jesus diz que a enfermidade não é para a morte, qual é o papel de Marta, Maria e de todo mundo que está vendo? Acreditar na palavra de Jesus. Jesus já havia feito inúmeros milagres, já havia sido muito caracterizado que ele era o Filho de Deus. E ainda assim, ele diz assim, ó: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Marta e Maria conseguiram crer diante da circunstância? Conseguiram, irmãos, acreditar? Ou foram seguindo a vida normal? Sabe o que eu quero te dizer? No nosso dia a dia a gente faz a mesma coisa. Chega alguém, olha para a tua empresa e diz assim: essa empresa não vai dar certo. E você está trabalhando nisso, porque ninguém chega, irmãos, para falar assim: que bênção, poxa, pastor Luciano, esse é o seu trabalho, Deus vai prosperar. Sabe por quê? Deixa eu te dar uma notícia: Deus não precisa de trabalho nenhum para te abençoar, para te marcar e para fazer a diferença na tua vida. Ele é Deus. Ou você não acredita que foi ele que mandou o anjo anunciar a Maria que era virgem? Porque tem cristão que não acredita mais nos primórdios do evangelho. E aí você não tem força para seguir os dias maus, porque os dias são maus, irmãos. Quando a gente recebe as notícias que a gente vive recebendo hoje em dia, a gente leva um baque. É aí que você tem que ter a palavra de Deus no teu coração. Não é acreditar, irmãos, que o homem não vai falhar, porque o homem é falho. Se você olhar para mim, você vai ter problema, porque eu tenho defeito igual a você. Só que se você tiver seguro, firme naquilo que a palavra de Deus diz, você vence tudo. Em nome de Jesus, nessa noite, não acredite naquilo que a situação está dizendo, acredite naquilo que a palavra de Deus diz para você. Se Jesus falou: esta enfermidade não é para a morte, qual era o crédulo que tinha que prevalecer? Em Jesus. Mas aí você vai ver, do 11 em diante, uma série de debates, uma série de confusões, uma série de atropelos. Lá no 21, olha que coisa incrível, Jesus já disse: esta doença não é para a morte. No 21, Marta diz a Jesus assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí no 23, Jesus continua, pastor Luciano, e diz assim: disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Qual é a de Marta? Receba a ressurreição agora. Irmãos, se alguém chegar para mim e falar assim: Chicão, você está precisando de uma provisão, segunda-feira essa provisão vai chegar para você. Deus é um Deus que providencia as coisas. Aí qual é a do Chicão? Realmente, eu acredito que um dia Deus vai prover. Irmãos, isso é pedir mal. Você não precisa da provisão para segunda-feira. Deus não está dizendo que vai dar provisão para segunda-feira. Sai daqui agradecendo a Deus que a provisão já chegou. A provisão já chegou. Irmãos, eu cansei de pregar com problemas altíssimos, gravíssimos, e eu falava assim: Jesus, eu vou pregar hoje, porque quem prega é tu. A gente não fala nada não, irmãos. A gente não faz nada não, irmãos. Tudo vem dele. E eu cansei de pregar preocupadíssimo, falando assim: Senhor, segunda-feira, quem vai ser envergonhado? Aí eu taco logo para Deus, tá, irmãos? Falo: Deus, quem vai ser envergonhado não é só o Chicão, não. Quem vai ser envergonhado é o teu nome, porque eu saio por aí pregando, saio por aí falando que tu é bom, então é o teu nome também. Irmãos, você acredita se você quiser. Indo para casa, toca o telefone, chega o WhatsApp, a solução chegou. Jesus trabalha o tempo todo, irmãos. Jesus faz tudo o tempo todo. Eu tenho que contar isso. Fui pregar antes, um pouquinho. Jéssica chega para mim, quando eu assumi a coordenação do Miguel Couto, pastor, falou assim: amor, vou sair do trabalho,
porque eu quero ficar grávida. Falei, vamos embora, Jéssica, que bênção. Vai ficar grávida. Vai logo no hospital. Não é agora não, irmão, isso é do neto. Agora eu estou orando, né? Deixa Deus agir. 2 é um peso, né? Mas se Deus quiser é bom, né? Tudo que Ele faz é bom. Irmão Luiz, e aí a minha mulher saiu do trabalho, que a gente vive pela fé. Se você não vive pela fé, você não está vivendo evangelho, não. Eu só vou quando tiver tudo certo. Cadê a fé, irmão? Já está tudo certo, você não precisa de fé. Você já está certo, você está vivendo no homem natural. Aí quer ser natural, quer receber o sobrenatural. Só recebe o sobrenatural quem acredita no sobrenatural. Está escrito em João: para todo aquele que nele crê. A primeira batalha, vence a tua incredulidade. Cheguei, Jéssica falou, vou sair do trabalho, vamos ter um filho. Vamos embora, Jéssica, é agora. Irmãos, agora que a luta começou. Primeira consulta que a minha mulher foi, os médicos, eu tenho um montão de aluno que agora é médico, e eu brinco com eles, quando você for médico não fica assim não. Os médicos não têm amor nenhum, né, irmãos? Primeira consulta, pastor, que Jéssica foi: minha filha, você tem endometriose, você não vai engravidar. Tratamento é caríssimo e você não vai conseguir. Primeira consulta, não deu nem assim, ó, para ela curtir um pouquinho a gravidez. Jéssica me ligou desesperada, chorando. Eu falei, meu Deus, minha mulher foi assaltada, roubaram tudo, morreu todo mundo, o que aconteceu? Ela no desespero soluçava, pena que ela não está aqui, eu posso falar mal dela, né, irmãos? Irmãos, minha mulher soluçava, meu Deus, amor, nossa vida acabou. Eu falava, meu Deus, o que acabou? O que foi, Jéssica? A médica falou que a gente não vai engravidar. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu estava no trabalho, lá no Miguel Couto. A pontada veio. Mas sabe o que é bom a gente já ter vivido muita coisa? Novo ainda, mas muitas experiências com Deus, que a experiência nos fortalece. Quando bateu aquela palavra, pergunta a minha esposa, eu falei para ela, é agora que a gente vai engravidar. Porque Deus gosta dessas coisas. Quando alguém diz para você assim, não vai sair nada bom daí, é de lá que nasce o Rei dos Reis. Quando alguém diz para você, a sua família nunca vai prestar, é de lá que Deus te chama para ser exaltado nessa terra. Quando o homem falar para você que não vai dar certo, segura firme, o milagre está mais perto. Eu tenho que acabar de pregar, eu tenho que parar. O final desse testemunho você conhece. Você conhece. Irmãos, eu tenho que encerrar, que o tempo já foi embora, e eu vou ser obediente, senão meu pastor não deixa eu pregar de novo. Irmãos, tudo na vida é um sinal. Lázaro ressuscitou, porque Jesus faz milagre todo dia. A primeira vez, quando eu decidi ser membro dessa igreja, vocês lembram da batalha espiritual que eu passei? Os irmãos devem lembrar. Eu vou contar isso, vou entregar o microfone. Deus está mandando falar disso, eu vou falar. Irmãos, meu filho me vomitou. Eu estava sentado ali onde aquele irmão está. Ele me vomitou dos pés à cabeça, aqui no meio dessa igreja. Foi o dia que eu falei assim, vamos firmar na Betel, vamos servir a Deus lá. Quando você está entrando no centro da vontade de Deus, o vento, o mar, fica bravio para tirar você do caminho. Quando o neto me vomitou todo, eu saí daqui desesperado. Os irmãos, eu não tenho o que dizer, já fui de algumas igrejas muito grandes, e eu louvo a Deus pela vida desses irmãos. Sabe por quê, pastor? Eu vi o amor do irmão Jailson, todo cuidado, eu morrendo de vergonha, porque o neto sujou tudo, e o irmão Jailson falava para mim assim, ó, fica tranquilo, isso é assim mesmo, criança faz isso, porque tem tanto lugar que a pessoa te olha de cara feia, só te quer quando você traz coisa boa. Imagina! O que aconteceu naquela noite marcou a minha vida, porque eu vi que o irmão Jailson amou, assim como o nosso Deus amou, assim como Jesus amou. Você vai sair daqui amando como nunca. Você vai sair daqui amando como nunca. Naquele dia, fomos para o médico. Foi sobrenatural, mas até lá eu vi a mão de Deus agindo em nosso favor. E o médico que me atendeu era pastor. E ele falou assim,
como é que aconteceu isso? Eu contei a história toda. Ele falou assim: irmãos, olha que coisa grave. Ele falou assim, ó: você sabe que é para tu ficar lá naquela igreja mesmo, né? O pastor estava me respondendo, ele nem me conhecia porque ele era médico. Aí você acha que é uma coincidência, porque você ainda não conheceu o Deus que você serve. Porque o dia que você conhecer, você vai ver que Ele faz coisas tremendas. Abandona o homem natural nesta noite. Passa a amar de forma sobrenatural. Amar o que vos persegue. Isso é tão difícil, irmãos, que às vezes a gente quer ser crente, quer botar a cara de delegado, quer botar a cara de eu estou fora do mundo, esse mundo vai perecer e eu vou ser salvo. Irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira para que eu e você tivéssemos uma vida, e uma vida em abundância. Sai daqui com essa bênção na tua casa. Sai daqui com essa presença na tua casa, no teu trabalho. Você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença, porque Ele nos amou. Fica de pé. Eu tinha pedido, já acabou meu horário, vou passar para o nosso pastor. Eu tinha pedido para o Ministério de Louvor cantar, pastor, um hino tão bonito. Nossa irmã Flavinha está vindo ali. E assim eu quero encerrar. Existem pessoas que morrem com a depressão. Existem pessoas que mesmo recebendo uma palavra dessa, ainda saem daqui duvidando se Deus está na vida delas. Existem pessoas que mesmo eu contando esses milagres que aconteceram, ainda pensa assim: será que Deus ainda age? Será que Deus ainda faz? Deus fez na vida do Chicão, porque o Chicão ora muito. Irmãos, se não fosse a bondade e a misericórdia me acompanhando todos os dias, eu nada faria, porque nada é nosso. Irmãos, abandona esse evangelho que é teu para viver o evangelho que é de Deus. Abandona. Nós ouvimos hinos aqui que falaram de cura. Vou falar isso, vou largar o microfone e vou sair correndo, senão eu não paro, né, pastor? Irmãos, cantamos aqui que a cura vai chegar. Eu não sei qual é a sua doença, mas eu sei que você está saindo daqui com a cura em tuas mãos. Como disse o nosso pastor, é a cura da alma. Irmãos, se o Pai nos libertou, verdadeiramente seremos livres. E eu quero encerrar repetindo o texto lindo que acabamos de ler. Porque Deus, eu quero que você repita comigo, me desculpe, mas faça isso com unção profética. Porque Deus, de novo, porque esse foi o ensaio. Porque Deus eu comecei a história de Lázaro
Pensa numa pessoa que está no meio do furacão, no deserto, no meio da tempestade, escondida dentro da caverna, pensando em ir para a tenda. Sou eu, irmão. É muito tempo, é muita dificuldade. Se você puder, lembre de nós as suas orações. Mas eu creio que no meio de todo esse vendaval, no meio de todo esse barco, no meio de todo esse deserto, Deus vai nos dar uma grande vitória. Dia 8, dia 9, dia 10, nós estaremos fazendo, sabe, um retiro espiritual, um encontro separados por Cristo, porque Deus vai pegar todas essas pessoas, irmãos, e vai colocar elas de pé para glorificar o nome do Senhor. Você não tem noção, irmão, você não tem noção. A gente vai fazer um evento, que o evento por si só é não se paga. Já pensou nisso? Só é bom para acreditar num projeto desse. Tem que acreditar muito em Deus. É Deus colocar o sonho nas tuas mãos e você acreditar em já todo dia. Você levanta e fala assim: não vai acontecer. Não vai acontecer. Irmãos, a gente faz um projeto para levar 100 pessoas. 100 pessoas para terem encontro com Deus. 100 pessoas para saírem dali transformadas. 100 pessoas para saírem dali, sabe, com raiva do diabo. Ao ponto de fazerem de tudo para trazer pessoas para a terceira edição. Irmãos, mas em cima da hora desistiu. Eu estava tendo uma oportunidade, irmãos, eu estava com 102 pessoas. Hoje está voltando 30 pessoas, do nada. Você vê como é que o carnaval é terrível. Mas eu creio, irmão, que Deus vai levantar essas 30 pessoas e nós vamos levar 100 pessoas. Sabe por quê? Uma coisa eu aprendi com Deus: é não desistir no meio da guerra, é não fraquejar no meio da guerra. No meio da guerra, como diz o louvor, a gente tem que levantar nossas guardas e se posicionar. Eu creio que todas as pessoas que se descomprometeram, elas vão assumir esse compromisso, porque a gente vai estar em oração, irmãos. Meia-noite a gente vai estar em oração e Deus vai nos dar esse quadro, essa causa e esse nosso relacionamento. Sexta-feira, irmãos, nós temos o nosso grupo de oração. E eu quero honrar as pessoas que estão conosco toda sexta-feira. Eu não posso desmerecê-las de forma alguma. Nós vamos começar o culto, irmãos, 7h20, 7h25 no máximo. 8h30 nós estaremos encerrando. Mas venha participar. Vai ter culto de oração, vai ser um culto rápido, um culto objetivo. Nós, Igreja Evangelicamente da Betel, nós vamos abençoar a vida dos encontristas, porque, irmãos, no domingo, quando eles chegarem por aqui, todo esse lado aqui, nosso, esquerdo, meu e direito, seu, vai estar sendo reservado para eles. Nós, membros da igreja, vamos sentar aqui, e quando eles entrarem por essas portas, nós vamos aplaudir a Deus, e vocês vão ver o semblante deles como vai estar diferente. Mas para ter uma ideia, para se tirar uma foto antes e depois, tem gente, né, que entra com a cara, como diz o Chico aqui, uma cara de delegado. Como é que é a cara de delegado? Faz uma cara de delegado aí, só para me dar uma olhada aí. Olha aí, a cara de delegado, ó. Essa cara de delegado, mas vai sair, sabe, cheio do poder de Deus. Linda, boa, falando com o cavalo no meio da rua, porque assim, não, garantindo a presença, não é discurso. E a gente vai ver aqui, esse lado aqui, repleto de pessoas, para a glória do nosso Deus, pessoas que vão ser cheias do Espírito Santo. Lá, irmãos, lá é o lugar de ter encontro mesmo com Deus. E você que fez a sua inscrição vai ter certeza, se a sua vida não mudar, você não precisa nem vir aqui, porque vai ser um divisor de água na sua vida. É um trabalho que Deus colocou na nossa mão, mas é um trabalho desafiador. Eu sei que Deus vai honrar a vida de cada contexto que vai estar lá conosco. Amém? Esse foi o nosso podcast. Vamos fazer a nossa oração final. Pastor, dá tempo ainda de fazer a inscrição. Faça em nós. Pastor Fábio vai estar lá na nossa retaguarda, com a sua equipe, atendendo você, cuidando de você. Não deixe de fazer a sua inscrição, não. Ajude a nossa pequena oração. Amém? Eu convido aqui nosso irmão Steve, nosso irmão Carlinho, que na segunda-feira completará mais uma primavera aqui, né?
Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso,